Boa tarde, Chipelica, e boa tarde aos nossos companheiros que vão se fazendo à medida que suas condições tecnológicas permitam. Também saudar os nossos radiovintes e a equipa técnica responsável por esse sinal que chega até vós. Doutor Jaime, começo já por ti para aproveitarmos o tempo. O país ultimamente está próspero em termos de acontecimentos. Dali não podemos ficar à margem disso que está a acontecer com o país e também o mundo, porque hoje, se tivermos que olhar o mundo está cada vez mais agitado. Temos as eleições moçambicanas, muito mais próxima daquilo que é a nossa realidade angolana. Temos também no Brasil, que está na fase da pré-campanha para as autarquias, e o caso Venezuela, que ainda não conheceu o desfecho, sem também esquecer aquilo que está a acontecer na Ucrânia. A Ucrânia fez, no princípio dessa semana, uma manobra bastante arriscada, invadiu o território russo, como se diz, está a pagar pela mesma moeda. Vamos ver como é que termina este conflito. E aqui na Praça Doméstica temos hoje o debate que culminou com a aprovação da conta, a Conta Geral do Estado de 2022, a notificação do general Camalata Numa e tantos outros assuntos que naturalmente podem marcar as nossas reflexões. Seja bem-vindo e não quero induzir, tenha a liberdade de partilhar connosco o que é que andou a pensar. De facto, fez uma incursão muito interessante sobre o que são os principais acontecimentos, sobretudo na esfera internacional. Há vários dossiês que estão abertos e cujo desfecho não se viziam tão próximo assim. A questão do Médio Oriente, continua o genocídio, um conjunto de crimes de guerra praticados por Israel contra os palestinos, com o beneplácito de boa parte do mundo que se diz civilizado. Parece que as vidas do palestinos valem muito pouco. Na Venezuela, nós sabemos que não vai dar em nada aquilo. Mais dias, menos dias, a situação na Venezuela volta à normalidade. Nicolás Maduro vai continuar No poder. vai continuar no poder. No Brasil, pronto, a pré-campanha eleitoral, aquela democracia muito esquisita, que eu não gostava que fosse o melhor exemplo para nós. Nos Estados Unidos, parece que a Kamala está a tentar virar o jogo. Está a ganhar força cada vez mais. Está a ganhar força cada vez mais. Vai produzir na democracia norte-americana o efeito Obama. Parece que a comunidade latino-americana, afro-americana e aqueles americanos moderados estão. Mas a eleição norte-americana traz aqui sentimentos divididos naquilo que é a política externa norte-americana. Se a Kamala vencer, poderá significar o início da Terceira Guerra Mundial, porque ela vai continuar com a política de Biden de apoio à Ucrânia e a manutenção da guerra Ucrânia-Rússia, porque na cabeça deles não há a palavra negociar, mas sim a palavra derrota contra a Rússia. E nós já sabemos o que diz a doutrina militar russa. Quando o Estado russo, a sua soberania estiver em jogo, eles vão usar aquilo que tem de melhor, que é o seu arsenal nuclear. Se os democratas continuar com essa perspectiva que tem em relação à Ucrânia, nós estamos aqui então à beira de uma terceira guerra mundial. Se Trump vencer, poderá dar luz verde para que Netanyahu possa então consumar o extermínio do povo palestino, os poucos que restam aí na faixa de Gaza. Então, tanto um como o outro, do ponto de vista internacional, não nos dizem grande coisa. Voltando para aqui para o nosso país, também li hoje ali o texto do general Camalata Numa, em como foi notificado. Até o momento não há muita coisa que se possa adiantar, embora ele no seu texto diz efetivamente de que ele está sendo acusado, mas faltam muitos detalhes que é para poder compreender os meandros. Mas se tivermos mais informação, vamos nos pronunciar em relação a isso. Mas a minha reflexão mesmo recai sobre o encontro que houve a primeira-dama da República com as outras primeiras-damas.
E o que é que lhe chamou a atenção? As Chamou-me. lágrimas da primeira-dama? Pronto, as lágrimas da primeira dama elas vêm para reforçar uma crítica que eu já fiz ao nosso Parlamento. O novo Código Penal veio fazer essencialmente duas coisas. Veio dificultar o combate à corrupção, porque esperava-se uma maior acutilância legislativa nesse sentido. Veio enfraquecer o combate à corrupção. Os corruptos, peculatários, têm a vida muito mais facilitada em sede do nosso novo Código Penal. Eu me sentia muito melhor servido com aquele Código Penal de 1886, 89, pode explicar, ajuda a alinhar isto, do que com o atual Código Penal. No ponto de vista do combate à corrupção, o antigo Código Penal era melhor do que este novo. Outro aspecto que os deputados também me defraudaram é relativamente o combate à delinquência sexual. Há uma pirâmide hierárquica de valores e bens jurídicos tutelados pelo Estado. No topo, a pessoa, vida e com todos os seus subelementos, integridade física e outras coisinhas mais, incluindo essa coisa da violência sexual. Depois, patrimônio e liberdades. Nós não podemos aceitar que hoje a delinquência sexual ganha proporções tão alarmantes. Professor viola a aluna, guarda da escola viola a aluna, tio viola a sobrinha, pai viola filho de 2 meses, irmão viola a irmã, primo viola a prima. Acha que as penas deviam ser mais pesadas? Do mesmo modo que houve a preocupação de se agravar extraordinariamente os crimes de danos que incidem sobre os bens públicos, devia haver a mesma preocupação para agravar na mesma medida os crimes de corrupção, peculato, toda a delinquência administrativa envolvendo funcionários públicos. Deveria se agravar também extraordinariamente os crimes de abuso e violação sexual, também deviam ser extraordinariamente agravados. Para mim... Doutor Jaime, o caminho mais curto de reduzirmos esses crimes é através do agravamento das penas? Eu penso que, independentemente das motivações, quem abusa sexualmente de alguém comete um crime contra aquela pessoa, causa danos àquela pessoa que nunca se conseguem reparar. Eu, se partir o vidro de um carro, vou a uma loja, compro um outro vidro e aplico. Como reparar o dano de uma bebê de 2 anos violada pelo pai, pelo tio, pelo primo, pelo vizinho? Como corrigir o dano que se causa a uma mulher que vai ao hospital, que confia num médico e o médico abusa dela? Não é mensurável. Não é mensurável. Isso não se apaga. É uma lesão para a vida toda. Então, eu penso que os senhores deputados deviam refletir sobre a necessidade de se agravar extraordinariamente os crimes contra a administração pública, os crimes que atentam contra a vida e os seus subelementos, e os crimes que atentam sobre a dignidade da pessoa, a dignidade sexual. As nossas crianças estão vulneráveis e nós parece que não estamos a fazer muita coisa para poder protegê-la. Ou temos pedófilos no lugar de legisladores. Aqui fica esse ponto de partida do Dr. Jaime. Frei Angalo, seja bem-vindo. Foi o primeiro a entrar, mas está a ser o segundo a ser saudado. Sempre pontual aqui para para as reflexões da terça-feira, e seja mais uma vez bem-vindo. Bem encontrado, boa tarde aí o nosso Horácio, o Moxará e o tio, o doutor Explica, o doutor José sabe que esse dia lançou seu livro, mas não me disse em Luanda onde está a venda, porque preciso de comprar o livro. Aos nossos ouvintes da Rádio Despertar, então estamos aqui para
para mais um ponto de equilíbrio. Sem mais delonga, Frei, o que andou a pensar? Olha, muitas coisas. Algumas coisas coincidem aqui com aquilo que disse o Dr. Jaime, como gostam de chamar doutores, né? Mas a minha questão presente hoje é a questão das crianças que estão na rua. Em todas as cidades, em todas as cidades do nosso país, é um fenômeno que está aí e que parece que existe um clima de indiferença por essa miséria das crianças. E liga-se muito àquela situação que o Jaime apresentou aí, da questão dos abusos, da questão das violações. Quer dizer, quando uma sociedade é indiferente ao sofrimento das crianças, é uma sociedade simplesmente morta para o sentido de sociedade. O nosso problema é este. E, do ponto de vista da filosófico, eu sempre digo isto, que quando deixamos de nos admirar pelo belo e quando deixamos de, portanto, de nos assustarmos perante o mal, é porque humanamente estamos mortos. Então, a questão das crianças é uma das grandes prioridades que, para mim, por exemplo, digo, isso é mais para as igrejas. A minha igreja, a Igreja Católica, as outras igrejas que nós chamamos de igrejas irmãs, não é isso? Podemos, do ponto de vista teológico, não nos entendermos, mas na prática da caridade devemos trabalhar juntos. Portanto, se todas as igrejas que vivem num determinado território, os líderes dessas igrejas, sentarem, reunirem e dizer, ok, nesse nosso bairro, o que é que podemos fazer? É criar uma mesa, um serviço de refeições para as crianças, para as pessoas necessitadas, que saibam que quando despertam, elas sabem para onde se dirigir para se alimentarem. As igrejas podem fazer isto, mas se forem igrejas de fato de Cristo, se forem também só dos aleluias, amém, que é a igreja, tipo o cristianismo em Angola, é mesmo só de brincadeira, então estamos assim, somos indiferentes ao sofrimento das crianças. Mas é uma grande responsabilidade da minha igreja, a Igreja Católica, e das igrejas irmãs. Evitemos a hipocrisia de estar lá a fazer aleluias, podemos parar de ir aos domingos às missas, vamos reunir-nos no bairro e definir prioridades e intervir na questão das crianças é importante. E depois na questão da agregação da família, porque não existe sociedade feliz sem famílias felizes. É aquilo que se estuda em sociologia básico, né, que a família é o núcleo fundamental da sociedade. Com família desagregada, você cria uma sociedade desagregada. Aquilo, portanto, o meio desabafo, o meio denúncia que o Jaime faz, né, isso dos deputados, e é aquilo que se faz também do governo. E eu, ultimamente, tenho dito, o pessoal do governo, os corruptos do governo, os deputados distraídos, são nossos primos, são nossos irmãos, são nossos tios. Portanto, que vem dessa sociedade, porque os governantes corruptos não caíram de um outro planeta. Os deputados que não se importam com a sociedade não caíram de outro planeta. Quer dizer que o problema é cultural e é social, é nosso. E então é preciso começarmos a nos preocupar. Quer dizer, estamos a apontar o dedo lá para aqueles, os nossos corruptos, mas são nossos primos, são nossos irmãos. Quer dizer, o problema é social. Esta é uma das grandes inquietações, porque eu não estou a ver nada a se fazer com as crianças. E quero recordar um termo que tenho trazido aqui, que é o termo chama-se aporofobia. Aporofobia é um termo criado por uma filósofa espanhola, que significa o desprezo e o ódio ao pobre. E nosso país vive assim. Se você tem uma gravatinha, tem a batina do senhor padre, é respeitado. É considerado. Se você está aí com descalço, não conta. Os que vão para as cadeias, os crimes que se agravam são para os pobres. É a porofobia. É um tipo de discriminação que está em todo mundo. Por exemplo, você quando ouve na Europa não quer imigrante, na realidade eles não querem pobres. Porque se for LeBron James, é recebido como estrela e rico. Mesma coisa no nosso país. Nosso país é um país de gente pobre, onde quem tem um pouquinho tem desprezo pelo pobre. Por isso aquelas crianças que estão na rua, ninguém se importa com elas. Obrigado, Frei. Obrigado, Frei. Dr. Sapo, seja bem-vindo e partilha connosco o que andou a refletir nos últimos dias. Sei que tem uma obra no mercado, está na fase de lançamento
e tem se desdobrado em publicitar esta obra. Seja bem-vindo, Dr. Sapo. Muito obrigado. Dizer boa tarde a todos. É sempre um prazer partilhar o pouco conhecimento que temos relativamente à economia. Dizer que a nossa obra será lançada no dia 24 do mês em curso e, comitantemente, no dia 30 estaremos em Luanda. Portanto, aqui estendo já esse convite ao público, na verdade. Publicidade, vamos. Não faz mal nenhum. Pode fazer a publicidade depois, em off vamos emitir a fatura. Mas, esteja à vontade, doutor Sapo. Obrigado. Bom, para dizer que eu alinho em três pontos essenciais. O primeiro é para, na verdade, estender uma preocupação muito grande para o povo venezuelano, pela condição que está-se a passar, do ponto de vista daquilo que é a pressão que quer dizer, hipoteticamente, a vitória do Maduro, que no fundo se está a pedir meramente as atas para confirmar se de facto ganhou ou não. Parece que o regime Maduro está com medo, não está a tremer em manifestar publicamente por via da CNE. Portanto, as atas para comprovar se de facto ganhou ou mesmo perdeu, mas tudo indica que perdeu. Lamentavelmente, afinal de contas, as coisas não acontecem só em África. Portanto, estamos a falar concretamente da América, aqui próximo, continente americano. Todavia, são comunistas, são nossos comunistas socialistas. A mesma coisa com nossos frelimos e MPLA, são da mesma família. Depois, o que mais me chamou a atenção, doutores, na verdade, as percentagens. A percentagem do Maduro foi sensivelmente 51 e alguma coisa. A da oposição é 43 mais alguma coisa. Ou seja, é quase uma cópia do que aconteceu em Angola. Portanto, isso é uma preocupação. Aliás, nós, enquanto acadêmicos, temos que procurar forma de aconselhar os regimes a optar pelo entrega o poder. Doutor Sapo, parece que está com alguma... Para tecer aqui alguma consideração relativamente ao pronunciamento da primeira-dama Ana Dias Lourenço, a este projeto que acabou público sobre a justeza no... Doutor Sapo, acho que... As violações, portanto, aos menores, acredito eu que a primeira-dama podia fazer, portanto, muito antes, me parece ser mais uma ideia política, ou seja, parece ser, portanto, alguém que queira, na verdade, transparecer no ponto de vista político, alguém que quer demonstrar que, afinal de contas, eu posso fazer um pouco mais olhando pelas crianças. Portanto, esse ponto chamou minha atenção, na verdade, e gostava aqui de partilhar. Por último, é a nível da forma como estamos, infelizmente, a nossa pobreza, a nossa população. Se reparou, do ponto de vista muito prático, dia após dia tem vindo a aumentar números de pobres em Angola. Isso me preocupa porque é verdade que, olhando nas políticas macroeconômicas que o país, essencialmente, o governo tem estado a implementar, e vejo que no ponto de vista conceitual, o programa não está tão mal assim. Mas no ponto de vista de implementação sobre os mesmos programas em detrimento das reais necessidades da população, me parece que tem estado distante. Aí eu devo aconselhar aquilo que tem que ver com a função da gestão, ok? E aqui o nosso livro fala um bocadinho sobre isso. Quando tu estruturas um plano para um determinado problema econômico, você tem que ter a capacidade e a coragem necessária para avaliar o nível do impacto que este programa estará a dar na vida do cidadão que está lá. O tio João que está lá no campo, aquilo que são os seus efeitos positivos. Você tem que ter essa capacidade de avaliar. Se não tiveres essa capacidade de avaliação, que no fundo estaríamos a falar do último nível da função da gestão que eu controlo, se estiveres distante disso, não é possível você conseguires medir a saúde emocional
e econômico de cada indivíduo. Obrigado, doutor Todavia, Sá. quero dizer, Sim, para concluir. para terminar, quero dizer que seria muito bom que invertêssemos aqui toda a massa no ponto de vista de programas econômicos para naturalmente identificar aquilo que de facto é prioridade para conseguirmos naturalmente minimizar o impacto que a nossa economia tem estado a viver ultimamente. Obrigado, Chipelica. Seja bem-vindo depois da ausência bem justificada na semana passada. Hoje está de volta já em Benguela, esteve aqui em Luanda e perdeu a oportunidade de estar aqui connosco. Mas, como se diz, os juristas ultimamente no país têm muito trabalho. Seja bem-vindo de volta, Chipelica. Chipelica? Não sei o que é que se passa com Chipelica. Parece que Chipelica não consegue nos ouvir. Eu vou voltar para si, Dr. Jaime. Agora vamos entrar no tema. Nós, aqui fazendo uma espécie, uma analogia, nós temos um balde de 20 litros para tirarmos, vamos lá, a água num recipiente de 300 litros, estamos a tirar com um balde de 20 e estamos a colocar, estamos a acrescentar com um balde de 1 litro. Ou seja, aqui a nossa dívida continua a crescer. E hoje já representa um problema sério para as finanças públicas. Há reclamações reiteradas de empresários que prestaram serviço ao Estado e não há capacidade do Estado pagar. O Estado continua a ser visto como um mau pagador. Ainda assim temos essa grande dificuldade de olharmos as nossas contas públicas. Só no primeiro semestre deste ano a dívida cresceu um pouco mais de 800 milhões, e segundo dados do BNA, de dólares. Onde é que vamos parar, Dr. Jaime? Essa é a pergunta. Olha, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. E temos que convir aqui que respondê-la contextualizando a situação que nós estamos a viver. Nós tínhamos um nível de vida, um nível de endividamento já alto, e decidiu-se a partir de 2017 então iniciar-se ali um amplo programa de reestruturação macroeconômica, antes ainda da sua formalização com a vinda do FMI em Angola, que passava necessariamente por empenhar ali em termos médios 50% das nossas receitas fiscais para a liquidação das nossas obrigações, quer internacionais como internas. Paralelamente a isso, houve a necessidade também de se levar a cabo um amplo programa de investimento público. Repara que teve que se terminar recentemente uma das fases do aeroporto internacional, que é uma obra que estava parada. A época, o dilema era: a gente deixa isso parado e estraga tudo, ou vamos consentir mais um sacrifício financeiro e salvar o investimento feito? Pois teve que se arranjar mais financiamento para o projeto da barragem de Caculu-Cabaça, financiamentos para os projetos de energia solar, projetos de produção de energia fotovoltaica, financiamento para a construção desses hospitais do terceiro nível de assistência que estão sendo levados a cabo pelo Ministério da Saúde. Então, um conjunto de projetos de investimentos públicos que tiveram que sair do papel para a prática. E todos esses investimentos acabaram colocando alguma pressão sobre o estoque da dívida pública. E se nós estamos atentos, esses hospitais, grande parte deles, estão a ser construídos com recursos a endividamento externo. Daí que, em muitos desses casos, o processo de contratação pública tem sido pelo critério simplificado, que se chama de ajuste direto, porque o dono do financiamento já indica quem deve construí-lo. Então, eu costumo dizer que o endividamento em si não é mau. O que é mau é o endividamento insustentável. As famílias, os governos
quando se endividam, em princípio devem fazer uma avaliação da sua capacidade de reembolso dessas obrigações que acaba contraindo no mercado, quer seja interno ou externo. E no caso da dívida angolana, apesar dela estar a crescer, ela ainda continua sendo uma dívida sustentável. Por outro lado, há aqui também, e o Horácio, além de jornalista, é economista, deve perceber isso melhor do que eu, que é o arrolamento, a rolagem da dívida. Vai-se ao mercado, contrata-se dívida com melhores critérios, quer seja de taxas de juros, o período da amortização, que é para ele liquidar outras dívidas com taxas de juros mais altas. Nós estaremos aqui também diante de uma incapacidade de negociação por parte do Estado, ou está tão apertado que não há margem para poder aceder aos melhores créditos, não só internos como externos? Olha, Horácio, eu vou responder-lhe. É como o jornalista me faz uma questão e ele já sabe o que eu vou responder. Aliás, o Horácio também é economista e sabe que as condições de mercado dependem sempre do risco do devedor. E Angola ainda é um país de alto risco. Países com o perfil angolano normalmente não conseguem os melhores produtos financeiros. E quando estão disponíveis. E por outro lado, vive-se aqui a crise do crédito. Países que têm melhores condições do que nós, maior capacidade de reembolso, têm um ambiente econômico melhor do que o nosso, têm uma economia robusta, estão a competir conosco os mesmos serviços financeiros no mercado internacional. Naturalmente que estes conseguem financiamento, conseguem dinheiro emprestado, para ser mais claro, em melhores condições do que nós. Quanto maior for o risco de incumprimento, ou quanto menor forem as variáveis do ambiente de negócio, criação de riqueza. O nosso histórico, Dr. Jaime, não é de um país caloteiro. Angola tem, principalmente com a dívida externa, o mesmo acontece com a dívida interna. Uma coisa é não ser caloteiro. Nós não somos caloteiros, nunca entramos em default, felizmente. O país nisso tem... Mas tem uma coisa, a senhora zungueira que está na rua também a vender qualquer coisa, ela tem uma quechiquila que faz todos os dias, que ela cumpre. Não significa dizer que a situação de tesouraria daquela senhora seja boa. Ela provavelmente sacrifica muitas coisas da sua família para cumprir aquela quechiquila diária que ela tem. É o que se passa conosco. Nós estamos a sacrificar aqui o bem-estar social da população numa perspectiva para poder honrar os nossos compromissos com o mercado internacional. Agora, somos um bom pagador? Somos sim, mas nós não temos a mesma capacidade de produção de riqueza, de produção de receitas fiscais que têm os outros países. Então, e aqui internamente, a dívida interna é a dívida mais difícil e a dívida mais complicada de abordar, porque nós sabemos que havia a indústria da fabricação da dívida pública. Haviam pessoas... Mas há quem diga que essa fábrica ainda mantém-se. Mas já voltou assim, Dr. Jaime, só para concluir. Não esgotar todos os argumentos, era tempos. Por isso é que a dívida interna, os empresários gritam, naturalmente, desculpa a expressão, alguns legitimamente, outros dentro desta indústriazinha. Então, por isso é que há um processo muito rigoroso de certificação da dívida, que nesse momento começa na IGAI, só depois é que vai para o Ministério das Finanças. Frei Angalo, o mês de julho serviu de barômetro para aquilo que é a capacidade financeira do Estado, coincidiu com o pagamento da dívida externa, com uma tranche da dívida externa, e o país teve dificuldade de pagar o salário do mês passado. É um assunto bastante sério e que tem comprometido na capacidade de desdobramento financeiro do Executivo. Com que impressão o Frei fica fazendo uma análise de uma perspectiva micro e macro? Foi só de um mês, são 2 meses que os funcionários estão aí à rasca, né? Para dizermos a verdade. O nosso grande problema, e o problema base da economia de Angola,
é que não produzimos. Né? Nós não temos, só um minuto, a economia é um sistema, é todo um sistema com vários segmentos que devem funcionar. E então, e o primeiro elemento de uma economia é a produção, a própria produção, portanto, a produção de bens, a produção de serviços. Portanto, desses bens você depois vende, comercializa e faz troca. O que é que acontece com os nossos países, um pouquinho com Angola, um pouquinho para todo o continente? É que dependemos um pouquinho muito dessas que chamam ajudas, que no final essas ajudas não ajudam. As ajudas não ajudam. Portanto, o grande problema é a falta de um sistema econômico que efetivamente funcione. Quando falo de um sistema econômico, falo de todos os outros segmentos. Por exemplo, eu tenho insistido muito na questão do mercado interno. Okay? Não existe economia sem mercado. O nosso mercado interno não existe, não funciona. Quando não existem trocas comerciais do norte e sul, do leste e este. Okay? Isto já mostra a debilidade da nossa economia. E mostra exatamente a falta de um projeto econômico no governo. Portanto, e vamos ao pagamento da dívida que se diz. Portanto, são as famosas ajudas. Que foram recebidas como ajudas e no final acabam sendo uma armadilha perigosa e feia para o país. O que é importante ter em conta é exatamente isso. Você não faz economia, que o país não vai ter economia, se não produz. Não produz bens e não produz serviços. Porque isto é a base da economia. A base da economia. E para ser um pouquinho mais específico, o nosso país é fértil de Cabinda ao Cunene do Mar ao Leste. Enquanto não se desenvolver a agricultura, e neste momento nós temos uma espécie entre coma de predisposição, que nós temos povos que tradicionalmente são povos agricultores. O que era preciso fazer é simplesmente investir em termos de financiamento e também em termos de formação para esses agricultores e também criar o mercado. E voltamos àquele tempo colonial que existia. Eu ainda vivi também no tempo do início do MPLA, cheio de ilusões. Existiam as chamadas cooperativas. Quer dizer, o camponês produzia e vendia na cooperativa a um preço justo. E assim fazia circular a riqueza. Sem isto, nós vamos simplesmente sempre falhar. Era preciso, portanto, primeiro, o governo tinha que parar também de se mentir, porque é um governo que passa a vida a mentir-se. Eu ouvi os discursos de deputados na Assembleia, que eram autenticamente mentiras, sobre o sucesso econômico, porque você ouve o discurso de qualquer deputado do MPLA, tudo correu bem, tudo deu certo, mas você tem crianças na rua, você não conseguiu pagar os salários. Isso significa dizer que o orçamento geral do Estado tem sido uma farsa. Não é um orçamento, porque nós não tivemos nenhuma derrapagem. Como é que você faz o orçamento? Faz um orçamento, porque o orçamento, tecnicamente, é a previsão das entradas e das saídas. Se você não tiver uma derrapagem, em princípio, você tem que ter um equilíbrio. Agora, se você faz o orçamento geral do Estado baseado em mentiras, chega no segundo mês do ano e não consegue pagar os salários. Esse é o grande problema, tá vendo? Ok, Frei, aqui ficou essa sua primeira intervenção. Doutor Sapo, é a sua área. Nessas duas edições estamos a fazer abordagens a temas os temas virados à economia. Doutor Sapo, qual é a qualidade da nossa dívida como economista? Como é que avalia a nossa dívida? Bom, devo confessar que a nossa dívida é literalmente preocupante. Só para ter uma noção, nós, em termos de dívida, já passamos a 200%. E quando uma economia tem Mas 200% do PIB ou 200% de quê? 200% passou... O referencial. Qual é o referencial? Exatamente. Não, o referencial é mesmo do PIB. Do PIB. Aquilo que nós temos como dívida é 2 vezes mais do que aquilo que a gente produz. Ou seja, em outras palavras, estaria a dizer, nós, no ponto de vista prático, não temos capacidade pontual de pagar as nossas dívidas.
Se olharmos no indicador daquilo que tem que ver com a maior parte das receitas que o país adquire por via de quê? Do petróleo. Angola deixou, mais ou menos, teve uma ruptura de produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia a 1 milhão e 180 de barris de petróleo. Implica dizer que houve aqui um desinvestimento muito grande no setor que mais assegura o nosso documento, que é, no fundo, aquele que nos orienta, portanto, para poder naturalmente satisfazer aquelas necessidades pontuais. Quando você tem essas dificuldades no ponto de vista de receitas e passa uma ilusão que os rendimentos provenientes das receitas não petrolíferas é suficiente, por exemplo, de pagar aquilo que são as suas obrigações correntes, não é verdade. E o não é verdade deu-nos aqui o atraso que houve naquilo que tem que ver com o pagamento, portanto, da função pública. E tenho vindo a chamar a atenção esse aspecto. E há outro elemento que também gostava aqui partilhar. É a forma como nós temos vindo a produzir de forma dispersiva. O Jean Swatmillians, esse senhor que faz parte da escola neoclássica, as suas teorias de querer investir em todos os lados e, no ponto de vista prático, não conseguir identificar uma única coisa que está em condições, é mais ou menos aquilo que Angola tem estado a viver. Ou seja, nós investimos em vários setores, mas se perguntasse qualquer um angolano o que é que está bom em Angola, o que é que está bom, assim, cada um de nós tirar ainda partido político à parte e dizer assim, em Angola, o que é que está bom? Vais ter dificuldade de identificar o que está bom. Por que vais ter dificuldade de identificar o que está bom? Porque o executivo tem vindo a insistir em uma política que as sociedades mais desenvolvidas já mostraram de que não tem trazido os resultados positivos para a sua economia. Qual é, em gesto de conselho, qual é a melhor sugestão? É usar a política do David Ricardo. Com pouco, identificar a linhas específicas de investimento, atuar com aqueles $1.000 milhões que, por exemplo, que podia-se comprar os autocarros, investir, por exemplo, só no milho, numa província como Benguela ou Ila. Você vai, em pouco tempo, vais conseguir ter uma produção de escala. Já vamos, Dr. Sap, já vamos ali apontar a qualidade do investimento que é feito com o dinheiro que é contraído com esses empréstimos. Na sua introdução chamou-me a atenção este valor, esse percentual da dívida que está acima de 200% daquilo que é o nosso PIB. Isso não coloca em causa a nossa soberania, a nossa sobrevivência como um Estado? A nossa soberania já está completamente comprometida. Aliás, desde o ano passado, que eu tenho vindo por via de artigos, por via de, portanto, de contribuições a nível dos jornais que existem cá em Angola, Jornal O País em particular, tenho vindo a dizer que se continuarmos com esta posição, o que é que vai acontecer? Daqui a bocado o Ocidente é que vai escolher quem vai ser o presidente da República. Daqui a bocado. Não podem assustar, por exemplo, quando aparecer alguém do outro lado a determinar o que vai acontecer em Angola. Por quê? No ponto de vista prático, eu costumo dizer assim, quando você contrai uma dívida superior, o devedor, em tese, o devedor é que vai determinar o passo a seguir. E o exemplo pontual que todos os angolanos devem refletir é a situação que está a surgir com o FMI. O FMI, insistidamente, tem vindo a orientar no caminho errado ao nosso executivo. E a ideia que se passa é que não, lá tem especialistas. Amigos, os especialistas do FMI são acadêmicos como nós. Têm estado a ler livros como nós também. A diferença é que eles não vivem em Angola, não conhecem a realidade de Angola e nós conhecemos. Nós sabemos, por via dos indicadores macroeconômicos, para terminar, em qualquer sociedade, que não é possível você ter crescimento econômico
sem que a sua economia não produza, e falou muito bem o Frei Angalo, você não produz, se você não produz suficiente e também acompanhas com uma redução de 50% no ponto de vista de consumo e também uma boa franja da sociedade está no desemprego, implica dizer que você é que não traz produto para o mercado porque não tens capacidade de produção, é que não tens cliente suficiente porque os clientes não têm dinheiro. Logo, você não pode dizer, ok, que terei uma economia no ponto de vista de crescimento sustentável. Não Ok, é verdade. obrigado. Não é verdade, os Obri- conceitos estão aí, Obrigado, bastante claro. obrigado, doutor Sap. O doutor Sap, quando apanha a velocidade, é difícil pará-lo. Chiplique Eduardo, espero que esteja a nos ouvir agora. A sua primeira palavra sobre o tema da edição de hoje. Seja bem-vindo. Fiz a primeira saudação, não sei o que é que se passou, se não teve retorno. Volto a saudá-lo. Seja bem-vindo, Chipilica. Chipilica, não sei o que é que está a se passar com Chipilica, porque ela aqui está, mas Online. está com o microfone, tudo fechado. Está com o microfone desligado. Com o microfone desligado, não sei o que é que está a se passar, mas vou passar a palavra ao Dr. Jaime. Dr. Jaime, como é que temos feito? Deu aí uma pincelada, mas bastante superficial, sobre a qualidade do investimento que é feito desse empréstimo. Em algumas obras, hospitais, não seria a altura de o país parar e refletir e auditar, porque até hoje há sempre alguma dificuldade de alguns segmentos aceitarem efetivamente a dívida, o valor da dívida. Há quem diga que a dívida é um pouco fantasiosa. E mais do que isso, também são as exigências que são feitas pelos credores. Por aquilo que têm acompanhado, como é que tem sido investido esse dinheiro? Tem servido para alguma coisa? Devo lhe dizer, Horácio, que qualquer dívida preocupa-nos, porque quando nós nos endividamos, nós comprometemos o bem-estar e o direito das sociedades futuras poderem viver com algum conforto, porque nós comprometemos receitas do futuro, pagando dívidas hoje, comprometemos a uma série de coisas de amanhã, em virtude de nos endividarmos e, sobretudo, quando a dívida não é sustentável. A dívida que mais me preocupa é aquela dívida que foi contraída, devo dizer, até 2017. Porque naquela altura nós tínhamos um programa de reconstrução nacional e esse programa era dirigido pelo Gabinete de Reconstrução Nacional, na altura dirigido pela Casa Militar do Sr. Presidente da República. E aquele gabinete literalmente não prestava contas a ninguém. Era um gabinete cuja gestão estava envolto a uma grande opacidade e que não era possível ir pedir contas aos generais da Casa Militar para saber quanto custava uma ponte, quais foram os termos de negociação da reabilitação de um troço, e não era possível obter qualquer informação. Há quem diz que aquele gabinete, e aqui especulando, provavelmente terá gerido cerca de 14 bilhões de dólares durante a sua existência. É muito dinheiro. E não se conhecem contas daquele gabinete. O GRN já foi extinto, mas foi extinto sem prestar contas. Se era uma unidade, digamos assim, do ponto de vista administrativo, que geria todos os projetos no âmbito do Programa de Reconstrução Nacional, até eclipsando o Ministério das Obras Públicas na altura, em rigor exige-se que aquele gabinete, para lá de ter sido extinto, deveria prestar contas públicas e não prestou contas. E são essas dívidas contraídas naquele período do boom do petróleo, que era muito dinheiro a circular, não se teve cuidado com a qualidade da aplicação daqueles recursos, vê que hoje nós estamos a pagar dívidas daquele período. Essa dívida pública seria considerada dívida odiosa.
Por outras palavras, o que é que isso significa para sermos compreendidos em casa? Deveria ser dívida imputáveis a algumas pessoas particulares. Porque a dívida foi contraída em nome do Estado angolano, mas efetivamente ela serviu para satisfazer interesses particulares. Aqui também não seria a oportunidade de encontrarmos uma fórmula de responsabilizarmos aqueles que acabaram por usurpar o património público? Não seria uma forma da PGR identificar aquelas pessoas que de forma direta beneficiaram, se tivermos que nos ater no maior credor hoje, a China, e essa dívida que o país tem com a China é bastante questionável. Olha, nós não devemos botar culpas aos chineses. Quem agiu mal, de má fé e até em alguns casos de modo criminoso, foram os angolanos. Os chineses agiram de boa fé. Querem dinheiro? Sim, está aí o dinheiro. Querem dinheiro? Sim, está aí o dinheiro. E os chineses têm uma coisa: não interfere nas questões de soberania dos outros estados. Não é isso que torna a China um mau credor? Não, respeita isso. Por falta de exigências? Agora, não é um mau credor. É alguém que acredita que você, quando vai endividar o teu país, você no mínimo é alguém que tem juízo, é responsável. E eu vou dar-te o dinheiro acreditando que você vai dar a ele a melhor destinação para o bem do teu próprio povo. E nós não tivemos juízos. Nós não tivemos juízos. Aproveitou-se aquele momento de muito dinheiro das linhas de crédito da China, que nos ajudaram a sair daquela situação complicada depois do fim da guerra, coincidiu com a invasão norte-americana ao Iraque, ao Afeganistão, valorizou a nossa principal matéria-prima, que é o petróleo, chegou ali a quase $150 em alguns momentos, era muito dinheiro. E nós, efetivamente, digo nós angolanos, alguns aproveitaram aquela ocasião para dilapidarem o erário público. Repara, hoje fala-se que naquele período foram retirados de Angola, usando todo tipo de estratagemas, cerca de $100 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu penso que, paralelamente ao trabalho que a PGR está a fazer, estão a tramitar mais de 700 processos relacionados a crimes de corrupção. E muitos deles sem pernas para andar. É muito processo para tão pouca gente e sem a experiência necessária. Porque é uma coisa nova. Alguns estão a aprender a investigar crimes de colarinho branco agora, porque isso nunca foi feito. E o Tiplica está lá do outro lado da linha. Vamos perguntar ao Tiplica se em sede de direito penal o professor dele foi profundo quando estudaram o tipo penal de crime de peculato. Os professores passavam por cima, uns nem ensinavam isso porque não tinha aplicação prática. Do mesmo modo que a academia nem sequer perdia tempo explicar isso, em sede da magistratura também não se perdia tempo. Por que vamos falar de peculato se isso não se aplica? Então aqui é só mesmo homicídio, furto, roubo e outras coisinhas inerentes ao pobre. E então, o peculato não entrava na fórmula? Não entrava na fórmula. Aqui, se tivermos o doutor levou-nos num passado distante, vamos para o presente. Um dos grandes investimentos que tem sido feito com a dívida é a construção de vários hospitais, pouco por todo o país. Esta inclinação, este caminho que está a ser seguido pelo presidente João Lourenço tem sido desaconselhado, pelo menos pelo Sindicato dos Médicos e outros especialistas da área, que dizem que não se resolve o problema da saúde pública através desses investimentos em grandes hospitais. O Estado deveria investir mais na prevenção, deveria investir em unidades nos bairros e não os grandes centros hospitalares. O que é que eu quero dizer com isso? Há a tendência de se fazer um mau investimento. Se olharmos por essa crítica que é feita, e não só também, a qualidade das obras que estão a ser erguidas um pouco por todo o país deixam muito a desejar. Ou seja, não parece haver aqui uma lição bem aprendida por quem está a governar o país, porque continua a ser o mesmo partido. Olha, eu felizmente sou amigo do pessoal do Sindicato dos Médicos. Sou amigo deles.
E um dos líderes do sindicato, olha, coincidentemente foi meu professor na sexta classe, então eu lido muito bem com o pessoal. E também tenho boas relações com o Ministério da Saúde e eu consigo perceber as duas partes. Qual foi a estratégia do Executivo? Os hospitais de nível de assistência primária e alguns de assistência secundária ficaram sob responsabilidade dos governos provinciais e municipais no âmbito do PIME. O governo central ficou literalmente com a responsabilidade dos hospitais, das grandes unidades. Exatamente, dos hospitais de nível terciário ou de assistência especializada, ou hospitais especializados. Os hospitais especializados, eles têm várias finalidades. Primeiro, oferecer um serviço especializado internamente, evitando a evacuação de angolanos para o exterior. Num segundo momento, esses hospitais de nível terciário, eles são introduzidos dentro do sistema de formação de quadros. Repara que resumindo, esses hospitais são verdadeiros hospitais escolas. Aquele amplo programa para formar 38 mil quadros em saúde, grande parte deles estão a ser formados internamente. Onde a formação de pós-graduação, mestrados, especializações diversas e até níveis de doutoramento usando estes hospitais. Obrigado, os hospitais desse nível têm muita fama porque eles são normalmente negócios pelo Presidente da República, mas o PIME está a construir muitos hospitais pelo país. Aqui continuamos a ter o governo a não publicitar as suas atividades. Frei Angalo, aqui esse quadro pintado pelo Dr. Jaime, Frei também tem essa impressão de que o Estado está a fazer um investimento aceitável com esses dinheiros que vai buscando internamente e no exterior do país? Quer dizer alguma coisa? Sim. Bom, devo confessar, na verdade, os investimentos que o Estado tem estado a fazer, essencialmente do PIME, eu vou trazer dados. Infelizmente, não resultou investimento por via do PIME. E eu vou dizer por quê. Mais de 60% das províncias, pertencentes a este país, não conseguiram terminar as obras provenientes do PIME. Vou dizer, do ponto de vista prático, cá em Benguela, por exemplo, não teve pelo menos um investimento do PIME de grande porto, estou a falar assim, aqueles hospitais de grande porto, que começou e terminou. A maior parte das obras que tem estado a surgir tem vindo por via de uma quota que não tem nada a ver com o foco principal, que é a construção civil, que é o combate à pobreza. Ou seja, o valor do combate à pobreza é que tem estado a ser utilizado para construções. E eu estou a dizer com conhecimento de causa mesmo, porque prestamos serviço a nível de construção civil. Lamentavelmente, repito, mais de 60% dos investimentos públicos provenientes dessa quota PIME não começaram, ou seja, não terminaram. Ficaram sempre às meias. Até agora que estou a dizer, não se consegue se disponibilizar dinheiro proveniente do PIME para essas obras. Por causa de quê, de concreto? Porque não tem liquidez. Não há dinheiro para o PIME, não existe. Ou seja, é uma teoria que se colocou para fazer compreender de que temos dinheiro suficiente para a infraestrutura. E eu repito, não é que esta opção seja mal. Para mim, é que nós devíamos usar este dinheiro da melhor forma. Optando por quê? Por o setor de investimento. Quais são os setores de investimentos? Assim, mas isso aqui é investimento. De forma resumida, Dr. Sapo, quais são esses setores? Bom, os setores que começaram e não terminaram? Sim, mas para além desses setores que começaram e não terminaram, o foco seria para aqueles setores que deveriam absorver esse dinheiro vindo, porque todos os anos o país está a contrair dívidas. Como é que estamos a fazer o usufruto desta dívida? Eu vou buscar aqui um dado para nós refletirmos, todos nós, enquanto angolanos.
Se nós, nesse momento, contrairmos uma dívida para o setor produtivo, nós ganharíamos muito mais do que essas dívidas que têm estado a surgir para o consumo. O que é dívida para o consumo? O que são as dívidas para a produção? As dívidas para o consumo, que no fundo confunde-se como um investimento, ok, só que ela não deixa de ser como tal investimento, mas não é produtiva. Como, por exemplo, construções, portanto, apostar em construções, portanto, de obras públicas mesmo. Não é exatamente investimento, mas não é um investimento que possa trazer um retorno a curto e médio prazo para resolver problemas pontuais. Nisso quero dizer que, em vez de olharmos, e concordo aí com o doutor que havia referenciado esse aspecto, em vez de olharmos nas estruturas macro, podíamos simplesmente criar condições naqueles postos médicos dos bairros para fazer com que o indivíduo não se desloque às zonas, portanto, às grandes cidades para ser tratado. Logo, o Estado... Perdemos o Dr. Sap. Frei, a pergunta que ele fez pode... Para terminar, por outro lado, para terminar, é que o Estado angolano deve perceber que eu essencialmente não sou contra dívidas, mas eu sou contra a forma como temos estado a usar este valor proveniente de dívida. Ok, Frei Angalo, é a sua vez. Sim. E a pergunta é a mesma. Olha, na verdade, em relação aos investimentos, e antes de se falar disso... As obras que têm estado a ser construídas em Angola é advém-se de dívidas externas. Se quisermos olhar nas dívidas externas, vamos perceber, mês após meses, o governo angolano tem vindo a aumentar as suas dívidas. Isto é preocupante. E é um dado que devemos refletir. Repare que o antigo presidente José Eduardo Santos governou Angola há mais de 20 anos. A sua dívida não passou... Mais de 30, foram 30, exatamente. 38, 85. As suas dívidas não passou acima, até que ele saiu do poder, não esteve acima de 50 mil milhões de dólares. Hoje, após 6 a 7 anos de governação da sua excelência Senhor Presidente da República, já passamos a 25 mil milhões de dólares. O que é que isso nos pode dizer? Isso nos reflete que, se o Presidente da República ficar mais anos, nós vamos triplicar as nossas dívidas públicas. Isso pode naturalmente criarmos aquilo que eu costumo sempre a dizer, uma falência técnica visível. Porque em Angola já há falência técnica econômica. Já. Tecnicamente, Angola já está falido. Ou a nossa economia está falida. Mais 2 anos andando nesse caminho de contrações das dívidas para o consumo, Angola poderá declarar publicamente falência. Um cenário bastante crítico e assustador, Dr. Sap. Mas, Frei, ficou assustado com essa descrição do Dr. Sap? Eu? Eu? Sim. Não é por isso. Na realidade é realista. Precisamos de ser realistas. Acontece o seguinte. Todos estamos de acordo. Quando se contrai uma dívida, todos os países contraem dívidas. Portanto, o grande problema é como direcionar os investimentos. Eu, antes de falar dos investimentos, queria aqui rebater um pouquinho o desenho bonito que o Moxará fez, que é um desenho falso sobre a formação dos quadros. Okay? Não existe formação de quadros num país onde ninguém se importa com a educação. Os professores fazem greve, são mandados lixar. As greves no ensino superior parece estar aí permanente e ninguém se importa. Nós temos universidades, meu xará, onde os alunos fazem 4 anos e algumas cadeiras não fazem porque não tem professor. Portanto, vamos falar de formação de quadros em Angola, é pura fantasia. Okay? E depois, por outro detalhe, você não faz formação de quadros sem livros, não existe cultura sem livros. Okay? E, portanto, se você não tem bibliotecas
não tem bibliotecas nas escolas do ensino médio, não tem bibliotecas na universidade, vai falar de formação de quadros por quê? As mediatecas são lugares para ver pornografia, e são uma falsidade. Portanto, nós não temos condições. Portanto, eu quero aqui recordar que, como é que se chama esse secretário do Estado do ensino secundário, que é lá o jovem, lá de Benguela, não sei como é que se chama, eu esqueci. Quando o governo tem um decreto do tempo do João Lourenço. Okay? O Gildo Matias. O Gildo Matias. Sim, o Gildo Matias. Portanto, já tive uma discussão com ele. E depois, naturalmente, eu, como não sou muito de conversas diplomáticas, chamei, disse as coisas como são. Portanto, quando começaram, portanto, a eliminar algumas disciplinas e houve protestos, ele chegou a dizer a mim, e publicamente, que estavam a trabalhar em investir em laboratórios e bibliotecas para as escolas do magistério. Ok. As escolas do magistério, lá tinha uma geografia e que não funcionou, mano. Pronto, nós, a primeira coisa, a coisa mais importante, em termos de investimento numa pátria, num país, era investir na educação. Ok? Porque nós vivemos num mundo globalizado. Ok? Num mundo globalizado. E então todas as nossas competências e capacidades devem ser medidas neste contexto. Neste contexto. E, portanto, o sistema de ensino precisa de ser revisto. O Ministério do Ensino, da Educação e do Ensino Superior não deve ser lugar para colocar pessoas que não têm nada a fazer em casa. Devem ser pessoas competentes, comprometidas com o país. E que não temos isso. Okay? E, portanto, quando os professores fazem greve, e quero aqui recordar que as primeiras greves feitas pelos professores não visavam salários, visavam condições de trabalho, e eram conformes um decreto do presidente que eu sabia aqui de cor e já esqueci. E não se fez nada até hoje. Não se fez até nada hoje. Inclusive, nesse decreto estava assim escrito explicitamente. Está assim escrito, eu tenho aqui, que os professores deveriam ganhar o mesmo salário equiparado. Vamos dizer, por exemplo, se eu tenho uma formação, imagina que eu tenho a 12ª classe, então eu trabalho na AGT e ganho 40 mil, e eu sou professor no ensino primário, devia ter o mesmo salário equiparado em função da minha formação. Isto que é para atrair quadros para a educação. Era o plano de João Lourenço, e esse plano não deu um passo para frente. Portanto, Faliu. Isso. Vamos para os investimentos. Sim. O nosso grande problema é direcionar os investimentos. Nesse momento, portanto, quando se contrai uma dívida, não deve ser para proteger o partido mentir o país que tem dinheiro e está tudo bem, e depois se compra comida e mais nada. Portanto, devia se investir na educação e na produção. E na produção significa o quê? Tem que se dar crédito aos empreendedores para criarem serviços e produtos. E esses empreendedores, portanto, é preciso criar organismos autônomos, independentes, não é isso? Que façam investimentos. E termino dizendo uma coisa. Nós, em Angola, vivemos uma coisa que se chama pós-democracia. A pós-democracia. A pós-democracia, o que é? Nós temos um governo de fachada. Por trás funcionam os organismos internacionais, os FMIs, os bancos mundiais. Porque você repare, por exemplo, o Quenda, que projeto é de quem? O projeto do Banco Mundial. Okay? Um projeto social, né? De distribuir dinheirinhos à toa, distribuir dinheiro à toa, okay? Para fazer perceber que a sociedade quer um governo que está trabalhando. Não está governo. Esse é um governo de fachada. E termino com as obras do PIM. Eu sempre disse aqui nesse espaço que o PIM é o pior projeto arquitetônico que se concebeu no país e que demonstra a baixa ambição de quem concebeu aquele projeto. Porque a grandeza de um povo é vista pelas suas obras arquitetônicas. O PIM só produz obras medíocres, repito. O PIM é um projeto a descartar, de prender quem o concebeu e quem tentou implementá-lo. Ok, aqui ficou. O doutor Jaime voltou a si. Há um outro problema que já dissemos, o governo, pelo menos para os credores externos, tem sido um bom pagador.
o mesmo não se coloca para os credores internos, com exceção da banca, alguns empresários que prestaram serviço, e é quem diga que esses empresários têm, aqui passa a expressão, um dedo do podre, porque para ter acesso a esses serviços tiveram de pagar. Foi preciso dar uma gasosa. Agora também para receberem, receberem esse dinheiro que emprestaram ao Estado, têm de pagar. Mas ainda assim o Estado não tem olhado com a mesma sensibilidade para a questão da dívida interna. E os empresários, muitos deles, já decretaram falência. Como inverter esta realidade? Como o Estado, e aqui onde passa, e muitos especialistas assim o dizem, só podemos estabilizar a nossa economia se potencializarmos o empresariado nacional. De facto, como eu disse na minha primeira fala, a dívida interna é aquela mais difícil de gerir, porque num passado nós sabemos que havia aquela máfia, a indústria de fabricação da dívida pública. Lembramos-nos que o Rafael Marques, num dos seus artigos, já tem alguns bons anos, acusava na altura a irmã do ex-presidente da República, a senhora Marta dos Santos, em conluio com o sujeito que era governador do Ambo, de fabricarem uma dívida pública enorme na ordem de algumas centenas de milhões de dólares. Rafael Marques batia-se nisso com muita tenacidade. Infelizmente, é um daqueles vários dossiês que nós não sabemos se já está na mesa da PGR ou daquelas coisas que ainda é preciso fazer lembrar para alguém e de facto ir lá escavar aquilo. Sei que tem sido paga, sim, alguma dívida pública interna. Nós ouvimos o pessoal do Ministério das Finanças dizer que no âmbito do pagamento dos atrasados havia sim pagamento de dívida pública interna. E conheço alguns administradores de empresas que dizem, que afirmaram que receberam sim do facto o pagamento de muitas faturas atrasadas. É que não se faz a publicidade do pagamento das faturas conforme se faz a publicidade do não pagamento. Daí que tu disseste. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do Estado, que deve criar mecanismo para publicitar melhor os seus atos quando faz bem, não é? Do governo, não é do Estado, chefe. Pronto, do governo. Obrigado, Sr. Freire, estou responsabilidade do governo. Se pagou dívida pública, deve difundir ao máximo aquela informação e se for possível até, dizer a que entidades pagou aquela dívida e em que montantes. Queremos ouvir aquilo na rádio, ver na televisão, ler nos jornais. Porque a ideia com que se fica é que nenhum empresário está a ser pago os atrasados que tem. De fato, muitos atrasados têm estado a ser pagos. Há aqui histórias de empresários que dizem que foram levados à falência por uma regra bastante simples. Eles, quando contraíram, quando deram crédito ou executaram alguns serviços ao Estado, estávamos com um câmbio de 10, de 12, na altura, 100 mil dólares eram 11, 12 milhões de kwanzas. Hoje, 100 mil dólares, estamos a falar, se for com o câmbio de mártires, estamos aí em 130, 135 a 125 milhões de kwanza. Quem fez um serviço que naquela altura estava avaliado em 100 mil dólares, hoje está a receber 10 mil dólares. Como ressarcir esses prejuízos a esses empresários? Na qualidade de jurista, o que é que diz o próprio direito econômico? Não só o direito econômico, mas as regras dos contratos, né? Isso é uma regra do direito civil que diz que, havendo alterações substanciais sobre a realidade, sobre as variáveis, sobre os pressupostos nas quais as pessoas decidiram celebrar o contrato e definir os termos desse contrato, se essas alterações que surgiram não tiverem sido acauteladas no contrato e elas não forem imputáveis a uma das partes, naturalmente que, para evitar que a boa-fé que deve reger os contratos se transforme num prejuízo para a parte cujas variáveis se tornaram prejudiciais,
deve-se atualizar os termos dos contratos. E isso é tanto para os contratos do ponto de vista dos particulares e dos contratos entre o Estado e os seus fornecedores. Naturalmente, se houve aqui a contratação de um serviço ou de um bem, que passados muitos anos, o valor depreciou-se, o valor corroeu-se, tanto as regras dos contratos como as regras das finanças ou da contabilidade recomendam a aplicação de um corretor monetário. O que não tem sido feito. Eu estive a acompanhar um caso destes, aqui da província do Kwanza Sul, que o empresário forneceu viaturas ao governo provincial, já tem alguns anos, e o valor do contrato já encontra-se completamente desfasado. Deve ter fornecido 10 viaturas, e o valor do contrato hoje só equivale a 2 viaturas. Então estava-se a trabalhar no sentido de se atualizar, fazer uma atualização monetária para devolver o real valor dos bens fornecidos, tendo em conta o contexto atual. As regras da contratação pública permitem sim isso. Os contratos podem ser revistos, atualizados, desde que os pressupostos sobre os quais as partes decidiram contratar tenham sofrido alterações substanciais não previstas no contrato, não acauteladas, e que elas efetivamente venham demonstrar um prejuízo para uma das partes. É difícil fazer essa negociação, porque tem que contratar já advogados e tudo, e porque não é algo que acontece automaticamente. Tem que aqui as custas judiciais não são nada baratas. Tem que ser requerido primeiro certificar aquela dívida, que é o primeiro passo, e depois da certificação da dívida, então lutar para se proceder à atualização cambial. Esse desfazamento que decorre da desvalorização do Kwanza também tem estado na base do incumprimento, passa aqui com as devidas aspas, das regras de execução orçamental. Nós costumamos ouvir, olha, os deputados aprovaram X bilhões de kwanzas para o titular do Poder Executivo gerir, mas, no entanto, parece que no fim do ano ele gastou mais porque teve que autorizar créditos adicionais. Então, a corrosão da nossa moeda faz com que os acordos sejam ajustados, permanentemente ajustados. Dr. Sapp, que impacto tem tido esta opção do empresariado nacional, aqueles que de uma forma ou de outra acabaram por emprestar o seu serviço ou o seu dinheiro ao Estado, e o Estado não tem dado a devida importância, não tem sido um bom pagador? Que impacto isso tem na nossa economia? Será que é aqui também onde reside a dificuldade de darmos um passo, de contornarmos a crise que o país está a atravessar há sensivelmente 15 anos? Bom, para dizer introdutoriamente sobre essa questão de que o Estado é um ente de bem, portanto, eu quero buscar aqui essa tese. Estado é um ente de bem. Sendo o Estado um ente de bem, o que o Estado devia fazer é pagar a tempo os prestadores de serviços. O governo, chefe. O governo, não o Estado. O Estado somos todos nós. O governo, desculpe, o governo. Muito obrigado. O governo. Portanto, o governo deve pagar a tempo, porque quando demora, o que é que vai acontecer? Encarece aquilo que tem que ver com o seu, vamos lá, o seu cash flow. Encarece para o lado negativo. Porque, repare, há um empresário que fornece um determinado bem em janeiro e é pago, por exemplo, em outubro. Obviamente que, de forma indireta, o governo estará a matar aquele empresário. Ou seja, se calhar o empresário, depois de receber, já não vai conseguir acompanhar a dinâmica daquele tipo de negócio que fazia anteriormente. Todavia, o que deve-se fazer neste momento para poder minimizar este problema é que as finanças tenham a capacidade financeira, tenham liquidez suficiente para fazer com que haja aqui uma flutuação monetária para todos os agentes econômicos. Quando eu falo aqui todos os agentes econômicos, é porque qualquer sociedade só se torna uma verdadeiramente sociedade
quando tem uma economia robusta, ou seja, quando existem números elevados de empresários, mas com capacidade financeira adequada, de maneira que aquele empresariado não tenha aqui uma dependência intrínseca do governo. Por outras palavras, estou a querer dizer, maior parte dos empresários em Angola, quando o salário da função pública não sai, também não tem cliente. Também não é funcional. A nossa economia está nessa perspectiva. E é possível criar uma roupagem nesse paradigma. Porque senão, Dr. Sap, as empresas... Dr. Sap, sim. O Estado deveria encarar com outra responsabilidade essa questão da dívida interna. Vou insistindo nisso, fica-se com a impressão que a maior preocupação é com a dívida externa. Horácio, depois queria dizer alguma coisa sobre esse assunto. Eu, inclusive, produzi um artigo científico a falar um pouco sobre isso, e muito obrigado por fazer menção. O nosso governo tem vindo a priorizar mais dívidas externas do que interna. Eu vou explicar por quê. Normalmente, os governos optam, quer dizer, maior parte dos governos africanos optam nessa perspectiva porque querem passar uma imagem que está tudo tranquilo ao exterior, para quando quiser voltar a bater portas, possa abrir. Eu não estou a dizer que os governos não devem pagar as dívidas, mas estou a tentar dizer que você não pode fazer passar uma ideia ao vizinho que você mata bicha e almoça janta, enquanto que na prática o seu filho passa fome. Logo, o ideal, aquilo que é o mais certo que a própria economia aconselha, é potencializar a classe empresarial nacional por via de créditos com juros bonificados e com um horizonte temporal maior e com uma desburocratização no ponto de vista da cedência desse crédito. Ou seja, os bancos comerciais, por via do BNA, que é o Banco Central, que é o coração da Angola, devem consertar ao ponto de dizer de forma efetiva e categórica que se os bancos comerciais não desempenharem de facto os seus reais papéis, que no fundo é concessões de créditos, então terão grandes dificuldades naquilo que são os benefícios que o próprio BNA pode dar aos bancos comerciais. Se calhar alguém pode dizer, quais são os benefícios? As vendas de títulos. O governo, por via do BNA, tem estado a dizer sobre isso. Esse é um outro negócio. É um outro negócio. Tem estado a mimar os bancos comerciais, tem estado a amamentar os bancos comerciais na venda e compras de títulos. Só por isso é que os bancos comerciais, Dr. Sap, nem de perto nem de longe, querem emprestar dinheiro à classe empresarial. E é um bom negócio. Há uma coisa, não sei se me permite. À vontade, falei. Um pouco complementar aquilo que está a dizer o Dr. Sap, em relação ao empresariado. Okay. O que é que acontece, por exemplo? Aqui nós nunca falamos, esse dia não falamos da AGT, nem falamos dos Correios, e acredito que é um elemento super importante de tocar, que é o empresariado nacional, o empresariado de um país vive do mercado nacional. O mercado nacional depende do poder de compra da sociedade. O poder de compra da sociedade depende também, portanto, do nível de empregabilidade, no nível de pessoas empregadas que a sociedade tem e no nível de pessoas que produzem. Porque as pessoas, quando produzem, vendem e, portanto, recebem pagamentos. Okay. Então, a grande preocupação do governo e da política deve estar focada nisto. Criar, devolver ao cidadão poder econômico, que é para agilizar a vida do empresário. Porque o empresário hoje em Angola, se você é empresário e não trabalha com o governo, está quase falido. Okay? Mas trabalhar com o governo também é um grande risco. Porque é muita mentira, é muita curva e você nunca recebe o dinheiro. E muitas vezes é muita arrogância. Tá vendo? Muita arrogância, porque vai dizer, eu sou o ministro tal, depois vou responder e tal. As pessoas têm que respeitar isso. E então, uma outra coisa que é super importante ter em conta, nos momentos críticos da economia de um país, é preciso criar
eu não sei se a palavra aí, o Jaime pode ajudar-me a corrigir, se existe a palavra facilidades fiscais. Okay? Ou seja, em italiano Incentivos existe a fiscais palavra. nesse caso. Existe, como é que se diz em Incentivos português? fiscais. É? Incentivos fiscais. Se vamos usar a palavra incentivos fiscais, isso quer dizer que desagravar alguns impostos, algumas taxas para os empresários durante algum tempo, para que eles possam crescer. O que é que nós temos atualmente? Temos uma AGT, né? Isso, temos uma AGT que simplesmente é um inimigo dos empresários e dos cidadãos. Okay? Agora faz-se taxa por tudo e para nada. Taxa por tudo e para nada. As coisas mais disparatadas, mais ilógicas que acontecem, a AGT e os Correios de Angola estão a colocar em prática e ninguém diz nada. Por exemplo, com que lógica a AGT vai taxar, por exemplo, um pai está a trazer 2, 3 tablets da Europa para Angola. Só porque são 3 tablets e o pai tem 3 filhos ou 4 filhos, tem que pagar uma taxa. Quer dizer, parece por você ser angolano e poder viajar para o estrangeiro e regressar, então você tem que ser punido, porque aí não é taxa, não é imposto, aquilo é punição. Portanto, Frei, não é uma forma também que o próprio executivo encontrou de arrecadar algumas receitas? Qual é a missão da AGT? Arrecadar fundos para o Estado. Vai arrecadar fundos do Estado, vai tirar no bolso do cidadão. Eu gostaria de contribuir aqui mesmo, Sim. Não sei se me permite. Sim. Mas resumidamente, porque já estamos quase já são nessa altura 18h40, já estamos a caminhar para o final desta edição. Vamos apelar à capacidade de síntese dos nossos convidados. Dr. Sap, de forma muito breve. Em 2 minutos. Sim. Em 2 minutos. 1 minuto e meio. Exato. Concordo, na verdade, com o que o Frei acabou por referenciar relativamente à política fiscal. A política fiscal em Angola, lamentavelmente, tem vindo a deixar-nos a desejar. Eu vou dar aqui simplesmente 2 palavras para refletirmos. Entre ter 10 empresários a pagarem imposto de 10.000 kwanzas mês e ter, por exemplo, 1.000 empresários a pagar 500 kwanzas. Onde é que ganhamos mais? Ora, é verdade que a vontade de querer ganhar rápido faz com que você mate aquele empreendedor, aquele que quer inovar, que quer, na verdade, trazer alguma contribuição para a economia, matar-se completamente. Por outro lado, o modelo de inflação que nós temos estado a usar, aliás, eu vou mesmo aí novamente para o BNA, o modelo flutuante que o BNA tem estado, porque é aí onde está o problema, tem estado a utilizar, acredite, que só vai agudizar os problemas econômicos de Angola. Você não pode ter um preço estável quando, na verdade, as alterações dos preços de bens de primeira necessidade, dia após dia, têm vindo a aumentar de forma significativa. Por quê? Porque você não tem capacidade de fornecer produtos no mercado, aí vou buscar o Paulo Samuelson, para poder satisfazer a necessidade da população. Então vai criar pressão, onde a procura será superior com relação à oferta. E os preços sobem, e quando você quiser, ou seja, quando o governo quiser, portanto, apertar esses agentes econômicos para baixar, o que é que eles vão fazer? Vão chegar no seu armazém, vão fechar. Vai agravar ainda mais a procura daquele determinado produto. Solução diante disso. O Estado deve fazer 2 coisas em simultânea. Isso é possível. E a teoria de que não é possível a coabitação entre a produção nacional e a importação, isso não é verdade. Estão a nos colocar na cabeça de que você só pode ter uma produção nacional forte quando criar a política protecionista. Isso não é verdade. Não é verdade porque existem países como o Brasil, Estados Unidos da América, que produzem internamente um determinado bem, como por exemplo arroz, mas ainda assim importam arroz de uma outra paragem. Por que importam?
porque eles sentem que aquilo que eles produzem não tem sido suficiente para satisfazer a necessidade interna. Mas também depende dos acordos, né? Depende dos acordos comerciais, né? Por exemplo, nós aqui, o livro... A nível da Europa, né? Se você se produz leite, tem uma cota que pode produzir e outra tem que comprar do outro. Mas eu queria terminar aqui a questão do trabalho da AGT e do Ministério. Porque que acontece? Nós no país temos assim, Ministério da Economia praticamente não existe. Existe o Ministério das Finanças e existe a AGT. Portanto, a AGT parece um governo paralelo no nosso país. Portanto, a missão da AGT seria de arrecadar receitas para o Estado. Essas receitas que vêm na forma de imposto deviam redundar em serviços em proveitos do Estado para a sociedade. Será okay. Em proveitos? Podiam-se refletir em proveitos? Não, porque o que acontece? Portanto, o que está acontecendo? Claro, a AGT hoje virou a Sonangol de Angola, portanto, aí tem os melhores salários do país, não é isso? Mas o país não tem serviço, as escolas não têm condições, não existem, portanto, não existem investimentos, porque assim, se não existem investimentos no empreendedorismo, não existe investimento na agricultura, não existe, por exemplo, no nosso país, você não investe na agricultura, não investe na pesca, não investe naquela que chamam famosa economia familiar, que o investimento, nós aqui estamos de acordo aí, que o Moxará também concorda comigo, que não é só dar dinheiro, mas, sobretudo, formar e preparar as pessoas para poderem enfrentar o mercado, para poderem, portanto, saberem gerir as suas finanças. Obrigado, portanto, Frei. Você não vai lado nenhum. Você não vai lado nenhum. Portanto, essa AGT, por exemplo, a AGT, está funcionando tipo mosquitos. O AGT, nesse momento, em Angola, para os empresários, é tipo mosquito. A única utilidade é provocar doença. Doutor Jaime, essa crítica bastante velada do Frei Hangalo, queria comentar alguma coisa. A AGT hoje tornou-se o vilão dos empresários. Hoje, falar da AGT junto do empresário é como se estivesse a tocar no ponto mais sensível. Não há no país nenhum empresário que dá nota positiva à atuação da AGT. O que está a se passar? Eu também não dou nota positiva à AGT. Tenho estado constantemente em litígios com a AGT. Há na AGT uma certa arrogância. Muita juventude na AGT, eu apoio que tem que apostar na juventude, mas não é só a fator idade. Competência, compromisso, sensibilidade, acima de tudo. Em muitos casos, o técnico da AGT não domina aquilo que está a fazer. Se ele é jurista, não percebe contabilidade. Quando vai fazer uma fiscalização, faz confusão. Se é contabilista, não percebe as normas jurídicas que regulam a própria atividade contabilística e, concomitantemente, as regras fiscais a essa deficiência. Noutros casos, é um autêntico sarabulho. Noutros casos, eles não conhecem o funcionamento normal de uma empresa. Nem a lógica dos factos patrimoniais que ocorrem nas empresas eles percebem. E, em alguns casos, eles funcionam na lógica do agente regulador de trânsito. Como uma parte do valor das multas depois é repartido entre eles, ele está preocupado em despachar aquele bloco de multas que ele tem nas mãos. Quanto mais multas passar, melhor é. Melhor é, porque no fim do mês o valor da não seria a altura do Estado começar, ou do Executivo começar a repensar? Eu penso que tem que se repensar a AGT como estrutura, o seu funcionamento. Tem que se repensar. Pode ser também, um bom tema para a próxima edição. Sim, também tem que se repensar a política fiscal em Angola. Mas vamos ter que falar um dia, um tema dedicado especificamente para o comportamento da AGT. Dr. Jaime, aqui eu queria um comentário seu a quem olha com preocupação toda essa burocracia no pagamento da dívida interna.
como o incentivo para a corrupção. Fica também com essa impressão que o Estado, de um lado, está a promover a corrupção, hoje para de uma forma indireta. Não podemos assumir isso, né? Que o Estado esteja a promover a corrupção. Eu penso que era muito arriscado ter que dizer Mas isso. Na prática é isso que está a acontecer. Embora eu considero que a AGT, nesse momento, é a pior inimiga dos empresários em Angola. É a pior inimiga dos empresários em Angola. Não que os empresários não queiram pagar os impostos, mas porque o posicionamento arrogante da AGT, bloquear contas bancárias, suspender NIF, paralisar o funcionamento das empresas, impedir que as empresas paguem salário, impedir que as empresas paguem até os próprios impostos, impedir que as empresas paguem fornecedores, impedir que a economia como tal funcione. É um ato criminoso. É um ato criminoso. A AGT, nesse momento, a principal inimiga dos empresários em Angola é a AGT. Relativamente... E na sociedade, mano, quando você é inimigo do empresário, é inimigo da sociedade. Mas são delinquentes. O MPLA que sustenta politicamente o governo tem a noção de que essa ação tem sido um fator também para o país não dar uma cambalhota à crise. É que o problema é que não tem governo, não posso o país tem. Quem consegue ser mais arrogante que o outro, torna-se governo, meu cara. Assim você tem o Tribunal Supremo, tem um governo, a AGT é um governo, o Ministério das Finanças é um governo, o João Lourenço vai por conta própria. O país está assim, é uma anarquia isso. Eu não subscrevo essa lógica de que o MPLA não deve estar atento ou distraído em relação a isso. Nós sabemos Mas não seria a altura de assumir com alguma seriedade e alguma cutilância para corrigir esses erros que sistematicamente têm sido cometidos pela AGT? É provável que alguém esteja a estudar isso e encontrar formas de poder estancar essa anarquia, passa a expressão que se passa na AGT. Repara para isso. Nós implementamos em Angola uma lógica de que o jovem que entrou agora para a administração pública quer ter o mesmo carro, a mesma casa, a mesma conta bancária. Que já trabalha há 40 anos. Do mais velho que está a trabalhar há 50 anos. Ele chega, o objetivo dele é competir com aquele mais velho e lhe superar. Agora a febre de todo mundo colocar a família fora de Angola, ter uma conta bancária choruda em Portugal para poder pagar as despesas lá. E por conta disso, quem tem... Está a acontecer mesmo isso, Dr. Jaime? E por conta disso... Dr. Jaime, está a acontecer isso? É muita malta nessa condição. E por conta disso, quem está numa posição que lhe permite, ilegalmente, criar constrangimentos, criar dificuldades, para depois propor uma solução em troca de uma vantagem pecuniária, desde que não o apanhem, ele vai fazer. E nós sabemos que em muitos casos levas com uma multa da AGT, depois atrás de ti vem um sujeito que diz, olha, eu sou um consultor ou coisa parecida, a tua multa é de 100 milhões, eu se pego nela, ela vai baixar a 30 milhões e coisinhas assim. Isso acontece. Isso está a acontecer. Repara, eu tenho um contencioso com a repartição fiscal daqui de Viana, há um ativo industrial que o técnico da AGT, na cabeça dele, supõe que nós adquirimos aquele ativo em 2018. É um ativo que o Estado construiu, cuja inauguração foi em 2013. Mas ele, na cabeça dele, sonhou que nós compramos aquele ativo em 2018. Para efeitos tributários, aquele ativo vale 43 milhões de kwanzas. E ele diz que nós incorremos numa sonegação fiscal por não termos pago o imposto predial sobre transmissões onerosas. Nós sabemos que isso. Imposto predial sobre transmissões onerosas deve ser aí 2% sobre o valor do ativo. Sabe qual é o valor da multa que ele aplicou? Quanto? 155 milhões para um ativo que custa 40 milhões. Não, que ainda que tivéssemos incorrido num abuso de confiança fiscal, seriam 2% vezes esses exercícios, mais os juros de mora e compensatórios, mas ele na cabeça dele 155 milhões e o chefe dele subscreve essa barbaridade. Está irredutível. Está irredutível. Já termino consigo. Dr. Sap, para concluirmos, o Estado tem de continuar a se endividar para
dar resposta às necessidades económicas do país. Concorda com esta leitura? E só tenho um minuto para finalizar. Doutor Sape? Sim, sim. Na verdade, o meu minuto irei resumir da seguinte forma. É imperioso que olhemos responsabilidade. É importante que o governo identifique de facto aquilo que é prioridade para resolver o problema da população. É verdade que nós temos aqui a informação necessária de que necessitamos de muita coisa, mas nós temos que identificar as nossas prioridades. O que é prioridade neste momento para Angola? É resolver o problema da alimentação. A fome não negocia-se. Não dá para dizer vamos comer só amanhã. Estou a dizer, o povo angolano é mesmo especial, porque não pede para fabricar avião, nem fabricar carro. Só pede que tenha uma alimentação a um nível do rendimento que ele adquire dentro do seu ciclo econômico, ou seja, dentro daquilo que são os seus salários. Muito obrigado. Outro sim, para terminar, muito rapidamente, é só para dizer o seguinte. Se repararmos bem, vamos perceber que não houve e nem está-se a pensar em aumento de salário como tal. Porque o aumento de salário como tal tem estado a ser subvertido com o aumento de custos de bens e serviços. Eu vou dar um exemplo pontual. Houve aqui uma deliberalização por parte de algumas instituições privadas, ok? Estou a falar colégios, universidades, de aumentar as suas propinas. No ponto de vista prático, se você aumentou, por exemplo, um salário de 120 mil kwanzas, ou seja, que antes era 100, passou para 120, e permitiste que haja uma alteração de preços nesses setores e, comitantemente, a nível de, portanto, de comunicação, estou a falar da Unitel, ou Movicel, ou Africell e outros, você está a dizer que o angolano continua a ter a vida mais pesada do que antes. Muito obrigado. Logo, nós devemos, enquanto governo, devemos inverter. Em vez de pensarmos sempre em aumentar salário, vamos pensar em diminuir os custos fixos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Frei Angalo, um minuto para, então, a sua conclusão. Ok, sem, portanto, as minhas soluções radicais. Eu acredito que, em relação à dívida, a primeira coisa a fazer seria auditar essa famosa dívida. Temos que saber a verdade sobre a dívida. E auditar a dívida também significa saber para onde foram parar os dinheiros e responsabilizar os delinquentes. E também, portanto, como diz aquele deputado da UNITA, são daquela bancada aí. E depois, pronto, é preciso investir na produção nacional, de facto, escolhendo aqueles setores onde nós já temos, já somos fortes. Não inventando novos, portanto, não trazer camelos quando você tem boi. Portanto, por exemplo, Angola já foi celeiro de África, por exemplo, no município de Chicomba, o município de Chicomba é o município da Huila, é um dos maiores produtores de milho em Angola. Mas para você, portanto, sair da Huila a Chicomba, a estrada está mal. Um dos trabalhos principais que o governo devia fazer era só construir estradas, portanto, e depois o Ambo, termino aí, portanto, estou a apontar só esses dois lugares. O Ambo, portanto, a população... É para terminar mesmo. Termino. Os umbundos, caracteristicamente, são agricultores, como no seu DNA tradicional. Portanto, você pegar no Ambo e Bié, fazer grandes investimentos na agricultura, aí você alimenta todo o país, sobretudo porque você está no centro. Escoa para o norte, escoa para o sul. E eu acredito isso é coisas simples que podiam se fazer e que funcionam. Muito obrigado, Dr. Jaime. O seu último minuto. Sim, eu trago parte da reflexão do Sr. Frei. Nós temos que investir forte na agricultura,
mas temos que pensar numa reforma da nossa visão estratégica para a agricultura e, sobretudo, da nossa agricultura familiar. Temos que começar com uma reforma que deve partir da regularização fundiária das terras, oferecer essa segurança jurídica aos nossos agricultores familiares, continuar o processo de melhoramento das sementes e fornecê-las às famílias, assistência técnica às famílias, de modo a converter o agricultor familiar no futuro agricultor comercial. Temos de pensar numa política de industrialização de Angola com cabeça, tronco e membros, e não naquela fantasia que vai terminar no próximo ano. E a minha visão sobre a industrialização, ou está falando de uma industrialização regionalizada. Identificar as potencialidades de cada região e implantar as indústrias necessárias, adequadas para cada região. Muito Se obrigado, nós não tivermos agricultura nem produção interna, a dívida vai ser uma realidade permanente nas nossas vidas.